Nesse tempo de reflexão, eu quero pensar com vocês sobre o privilégio de sermos filhos. Tem um texto, ou pelo menos uma parte desse versículo, ela é muito usado como se fosse uma ameaça. Hebreus capítulo 12, versículo 14, a segunda parte diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E eu não consigo ver essa parte do texto como uma ameaça, como alguns usam. Até porque a primeira parte do texto ele diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Encarar esse texto como uma ameaça talvez seja a mesma coisa de encarar a santidade como um peso e não como um privilégio. O privilégio de filho, o privilégio de quem foi santificado através de Cristo Jesus e do sacrifício que ele fez na cruz. O privilégio de abrir mão das minhas inclinações, dos meus desejos carnais, para viver em retidão e em justiça, porque o meu Pai me ama e me resgatou do império das trevas e firmou meus pés na rocha e trouxe-me para o reino de luz do seu Filho. Então, viver em santidade não é um peso. Viver em santidade não é um sacrifício, ou pelo menos não deve ser visto como um sacrifício ou sacrificial. Mas viver em santidade é um privilégio. É um privilégio de ter o seu caráter moldado segundo o caráter de Jesus. É um privilégio de poder viver de uma maneira onde o Pai olha e, da mesma maneira que olhou para Jesus, possa olhar para nós e falar assim: esse é meu filho, em quem meu coração encontra alegria, em quem meu coração se regozija. Esse é o meu filho que estava longe, perdido, mas voltou para casa e agora ele vive como filho, amado e restaurado. Esse é o meu filho em quem eu coloquei sandálias nos pés e um anel no dedo como sinal da filiação. Esse é meu filho, lavado pelo sangue e que escolhe, por não ser mais escravo, viver em santidade. Porque Gálatas 5 diz que aquele que foi livre por Cristo para viver verdadeiramente liberto. E não se permitir mais se escravizar por nada. Nem pelo peso do pecado, nem pela culpa, nem pela religiosidade, nem por rituais vazios, mas simplesmente escravos do próprio Senhor, vivendo em obediência e em santificação. Em paz com todos e em santificação. Porque com santificação e com santidade eu posso vislumbrar o Senhor. E como eu vislumbro o Senhor? Vislumbrando Cristo, vislumbrando o caráter dele na minha vida e na vida daqueles que estão à minha volta. Vendo, como um amigo chamava, os rastros do Senhor pela história. Então, não viva a santidade como um peso, mas como um privilégio daquele que é filho do Senhor.